Bem, o tema dessa palavra, da palavra de hoje, é alcançando as promessas de Deus. Alcançando as promessas de Deus. O apóstolo Paulo, grande apóstolo do Senhor, segunda geração, depois dos 12, ele já foi segunda ou terceira geração depois da morte do Senhor Jesus. Talvez não, certamente o apóstolo mais usado para instrumentalizar a igreja. Ele, na verdade, abriu muitas igrejas em vários lugares do mundo, na Espanha, na Itália, na Grécia, no mundo antigo, um grande apóstolo. Estabeleceu, e não somente igrejas, mas deixou estabelecida a sistematização da doutrina cristã. Ele pegou o Velho Testamento e, juntamente com a revelação que ele tinha do Espírito Santo, porque era um homem cheio do Espírito Santo, ele produziu o que nós deveríamos pensar da nova aliança, da nova dispensação. Então o apóstolo Paulo é aquele que transicionou de uma forma doutrinária da obras para a fé, da dispensação das obras ou da lei para a dispensação da graça. Antes, as pessoas tinham que cumprir várias regras e várias coisas para poderem serem salvas, para poderem fazer parte do povo de Deus. Depois de Cristo, Jesus trouxe um aprofundamento do que ele pensava a respeito do povo dele. Na verdade, Jesus não veio aqui abrogar a lei, não veio tirar a lei, mas ele veio trazer a graça do Espírito Santo que nos daria condições de viver de uma vida correta pelo um poder sobrenatural chamado graça, pelo Espírito Santo. E a justificação agora não seria mais uma justificação pelas obras, mas a justificação pela fé. E o apóstolo Paulo sistematiza isso. E ele traz muito claro nessa palavra, que está em Romanos 4, 20 e 21. Ele diz assim: e ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para realizar, ou para fazer, ou para cumprir, como está em outras versões. Como eu disse na oração, que nós temos a nossa parte física, a nossa parte espiritual. O ser humano, ele é composto de corpo, que mais? Corpo, alma e espírito. O pastor César ontem trouxe uma revelação poderosa, né? Que houve uma rebelião do corpo e da alma contra o espírito. Então existe uma guerra, é o que o apóstolo Paulo chama de briga entre o velho homem e o novo homem. O homem interior, quem é o homem interior? É aquele que é o homem de Deus, aquele que deveria estar dominando nossos sentimentos, nossos pensamentos e o nosso corpo também. Mas como há uma rebelião do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentimentos contra o Espírito, através do pecado, o nosso espírito fica anulado. Fala para o teu irmão assim: o espírito do homem fica anulado pelo pecado, numa condição de morte. Por isso que em Efésios diz que Cristo nos vivificou. Então, nós ressuscitamos espiritualmente. Uma pessoa aceita Jesus, ela é encarada no mundo espiritual como alguém que estava... Uau, ninguém está ouvindo o que eu estou falando. Quando uma pessoa vive em pecado, ela é encarada no mundo espiritual como alguém que vive morto. Nós estávamos na onde? Em nossos delitos e pecado. E Cristo nos vivificou. Através da morte dele, ele morreu, matou a morte. Doido isso, né? Ele morreu matando a morte
e derramou seu sangue. Pelo sangue nós temos vida. Amém? Quem está vivo aí? Fala para o teu irmão assim, você está vivo? Fala assim, então por favor, haja como alguém que está vivo. Não fica com aquela ideia assim, 2 dias eu fiquei rezando lá. Porque o ser humano tem um negócio assim, né? Eu já fiz o suficiente já, não precisa mais nada. Não, querido, isso quem comeu, quem almoçou hoje? Uai, mas você almoçou ontem também? Né? Então é uma necessidade que o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, tem, da vida de Deus. Jesus disse assim, nem só de pão, mas de toda, da onde? Que procede da boca de Deus. Fala para o teu irmão assim, a única palavra procedente é aquela que procede da boca de Deus. Então, fala para o teu irmão assim, toda palavra que não é de Deus, ela não procede. Portanto, você não deve levar ela a sério. Então, ou levar a sério no sentido, levar para a sua vida, trazer para a sua vida e transformar em atos. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que a palavra que o apóstolo Paulo ali fala em Romanos 4, 20 e 21, ele está falando sobre fé. E ele usa um personagem do Velho Testamento. Na verdade, ele usou aqui simplesmente o melhor. Chamado, inclusive, o pai. Quem é? Abraão. Ele disse assim, e não duvidou quem? Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na onde? Ninguém está com o texto aí. Irmão, deixa o texto lá, querido. Deixa o texto lá. Foi fortificado aonde? Na fé. Fazendo o quê? Dando glórias a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Irmãos, Romanos é um livro espetacular. Se você um dia resolver estudar o livro de Romanos, você vai ver lá o resumo de toda a doutrina cristã contida lá. É denso, necessita de você gastar tempo, e quanto mais você estudar, mais você vai querer estudar, porque Romanos é muito profundo. E aqui, exatamente nesse capítulo, no capítulo 4, ele está aqui falando sobre a justificação. O assunto é esse: justificação pela fé. Justificação pela fé. Fala para o teu irmão assim, você pode ser bonzinho o quanto você quiser. Você pode fazer tudo certinho. Mas a única coisa que te justifica é a fé. Então, a pessoa ela pode ser boazinha, ela pode fazer tudo certinho, cumprir regras religiosas, mas se ela não tiver fé, ela não agrada a Deus. A diferença entre religião e verdadeiro cristianismo, verdadeiro relacionamento com Deus, é que o religioso ele faz coisas. Agora, aquele que é de Deus, ele tem uma coisa chamada fé. E a fé, ela é dada pelo Espírito Santo, por isso que você deve pedir fé. Levanta as mãos para o céu assim, fala, Senhor, me dê fé para entender essa palavra. Sem a fé é impossível você agradar a Deus, sem fé é impossível você caminhar no cristianismo, sem fé é impossível você fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus sem fé é feitiçaria. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? O assunto é alcançando as promessas. Eu queria perguntar aqui, quem aqui tem promessa de Deus aqui? Eu vou perguntar de novo. Aqui, irmão, quem tem promessa de Deus na sua vida? Quem tem promessa de Deus na sua vida? Mas é assim que você encara a tua promessa? Eu queria perguntar de novo. Quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida? A forma que você lida com as promessas de Deus é o que você vai receber.
E um dos trabalhos mais terríveis do diabo é fazer você esquecer do quê? Das promessas que ele fez para a tua vida. Eu vou te dar alguns segundos para você baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e você vai lembrar agora de todas as promessas que você conseguir agora, todas aquilo que Deus, você sabe que foi Ele que te prometeu. Foi através da boca de um ungido, de uma ungida do Senhor, foi numa oração, você vai agora lembrar delas. Amém. Eu vou fazer agora de novo a pergunta. Aqui, nesse lugar, agora, quem dos que estão aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Amém. Eu tenho promessa. Vai ter um dia que todos nós compareceremos diante de Deus. Todos nós, que eu falo, todos os seres humanos. Alguns para a condenação e outros para receber o galardão. Aqueles que se apresentarão diante de Deus, só tem um tipo de pessoa que vai ser justificada. São aqueles que tinham fé. A justificação, não existe justificação por obras, não existe justificação por bondade, só pela fé, só pela fé. Na verdade, o que dividiu o cristianismo, o que trouxe o cristianismo, na verdade, para o original, foi quando Lutero, uma das últimas reformas, né? Foi quando Lutero leu o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Por que isso revolucionou a vida dele? Porque ele vivia debaixo de uma religião, onde tinha que fazer coisas, tinha que realizar obras. Nós recebemos, irmãos, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem gostaria de receber as promessas do Senhor? Então, o apóstolo Paulo fala que Abraão recebeu as promessas. Qual é a promessa que Deus deu para Abraão? Que ele seria o patriarca de muitas nações, de várias nações. E ele acabou recebendo isso. E ele é chamado hoje por nós de pai. Pai? Vamos lá, irmãos, Adão, fala para o teu irmão assim, Adão. Fala assim, você é geneticamente descendente de Adão. Então a tua parte física é descendência de Adão. Amém? Todo ser humano descende fisicamente de Adão. Mas todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, têm como Abraão como pai. Porque fisicamente nós somos descendentes de Adão, mas a nossa fé, ela veio através de Abraão. Porque ele é o pai, então, você pode dizer assim para o seu irmão, você é filho de Abraão. Então, geneticamente nós somos filhos de Adão, espiritualmente somos filhos de Abraão. Existe um terceiro aspecto, uma terceira filiação, que depois você estuda lá, está em Romanos 8, que nós somos agora adotados pelo Espírito Santo, por Deus através do Espírito Santo. Então nós temos o Espírito de Cristo em nós, esse Espírito que clama o tempo todo, o tempo todo o Espírito que está em nós clama. O que é Abba Pai? Explica para o teu irmão do lado aí. Abba Pai. Papaizinho, querido. Está muito denso, está muito teológico hoje, querido. Está dando para entender?
Quantas filiações nós temos? 3. A primeira é genética. Através de? A segunda, Abraão. E a terceira, o Espírito Santo. Essa dispensação, hoje, é a dispensação do Espírito Santo. Hoje nós somos herdeiros de Cristo através do Espírito Santo. Então ele diz assim no versículo 21. Ele usa aqui versículo 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Então Abraão, ele foi justificado pela fé, porque ele sabia que Deus tinha prometido para ele. Depois eu vou contar como que foi essa promessa. O apóstolo Paulo aqui está se referindo a uma história que ele leu no livro de Gênesis, no Pentateuco. Você quer espantar o incrédulo do teu lado? Quando ele vier falar groselha, dá glória a Deus. Vamos fazer assim, querido? Vamos combinar comigo? Alguém fala assim, não, eu acho que vai ser difícil. Você fala, glória a Deus. Mas eu acho que está muito longe, glória a Deus. Mas eu acho que você não vai ter dinheiro, glória a Deus. Mas não sei o que lá, glória a Deus. Mas você é muito feio, rapaz, essa menina é muito... Glória a Deus, 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 glória, 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 glória a Deus. Põe o incrédulo para correr, põe o diabo para correr, põe os demônios para correr. Glória, glorifica, glorifica, glorifica. Nesses meses nós fazíamos videoconferência com o pastor César, com o pastor Eli Emerson. Aí os pastores falavam assim, mas pastor Eli Emerson, o Mineirinho, ele cabe 20 mil pessoas. Como que nós vamos fazer para encher aquilo lá? Mas não tem povo, não tem como. Eles falavam assim, glória a Deus. Eles falavam assim, olha, vocês vão conseguir, é fácil, glorifica o Senhor, é fácil, é só ter fé, é só vocês permanecerem, é só continuarem, é só declararem obras, palavra de fé. E todo dia mandavam palavra de fé, todo dia mandava palavra de fé, todo dia mandava gravação de palavra de fé. E nós íamos recebendo aquela palavra, nos enchendo de fé. Porque a fé era alimentada pela palavra. Fala para o teu irmão assim, como é que você quer ter fé? Se você só fica comendo novela. A quem ele está se referindo, Abraão? Abraão, né? O apóstolo Paulo está falando de Abraão aqui. Eu quero que vocês leiam aqui em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, versículo 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra ao do Senhor a Abraão numa visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão já estava velho, Saraia, né, na verdade era Abrão e Sarai, eram velhos, e não tinha filhos. E o Senhor veio a Abraão e disse para ele que, o que você quer? Eu falei assim, olha, eu queria mesmo ter uma descendência, mas não dá mais. O que eu faço? Eu pego o meu mordomo, meu empregado mais fiel, aquele que me ajuda em tudo e coloco como meu herdeiro. Abraão já estava pensando em fazer o plano B. Ele estava no plano B do ministério dele. Coloco outro no meu lugar, o que eu faço? Coloco alguém que não seja... Porque eu não tenho descendência.
Ele teve essa conversa numa dessas noites, sabe? Quantos aqui tem tido algumas noites assim que você não consegue dormir e você começa a conversar com Deus? Ou nesses dias que você começa a confabular e começa a conversar com Ele, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para o meu ministério? O que o Senhor quer para a minha família? O que eu devo fazer? Para onde que eu devo ir? Como que eu devo me comportar? Qual é o próximo passo? Teu líder te dá uma direção. Mas muitas vezes a direção que os líderes nos dão são direções genéricas, né? Ele fala, mas tem coisas específicas, atitudes específicas que só você pode tomar. O teu líder ele pode dizer assim para você: faça devocional. Mas a como que você vai fazer, a hora que você vai fazer, o formato que você vai fazer, o ambiente, todo isso não dá para se controlar, mesmo porque não é importante que você tenha o seu momento com Deus. Os líderes, nossos pastores, nossos líderes dão uma ideia geral. Mas exatamente, especificamente como, o pormenor, é você que tem que fazer, é você. E aí no versículo 4, veio a palavra do Senhor, e a ele dizendo: este não será o teu herdeiro. Então aqui Deus está fazendo o quê? Dando para Abraão o quê? Fazendo o quê para Abraão? Uma promessa. Esse não será o seu herdeiro. Quem? O empregado dele, o Damasceno. Damasceno é aquele camarada que nasceu em Damasco, tá? Não é o nome do cara que chama, o Damasceno. O cara que nasceu um cara que nem nome ele não é citado aqui. É citado de onde ele veio. Esse não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Deus faz o que para Abraão? O que Deus fez aqui para Abraão? Uma promessa. O que ele está dizendo? Abraão, é o seguinte: esquece esse negócio. Esquece essa história de você colocar teu empregado como não. Eu vou te dar um filho. Eu estou te prometendo agora que te darei o filho. Fala para o teu irmão assim: aguenta aí agora. Que Deus vai te dar um caminhão agora. Você vai precisar de um caminhão para carregar a quantidade de bênção, de coisas. Se você agarrar essa palavra hoje, você vai sair daqui com carga cheia. Versículo 5. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. O que ele falou? O que Deus falou? Disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas. Primeiro, Deus ele fala para Abraão fazer o quê? Sair. Canta a musiquinha para o teu irmão aí. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Fala para o teu irmão assim: sai da tua tenda. Explica para o teu irmão. Não vou explicar não, eu vou explicar. Quando Deus está falando aqui tenda, Ele não está falando de local. Para nós. Para Abraão sim, mas para nós não. Quando Ele está falando sai da tua tenda, Ele não está falando para você sair da tua família, da tua casa, da tua igreja. Ele está dizendo: sai da tua tenda. Ou seja, sai do lugar onde você está fechado. Sai do lugar onde você não enxerga nada. Sai do lugar onde você só enxerga lona. Ele está dizendo assim: sai da tua cachola. Sai da tua cabecinha. Sai da tua limitada cabeça. Sai do teu pensamento limitado.
Você sabe que muita gente não consegue ter fé. Você sabe que tem muita gente porque são pessoas que vivem em si mesmadas, ou seja, são pessoas que vivem dentro da tenda. Tentam achar na própria mente a saída para as perguntas da vida. Pessoas que tentam resolver os seus próprios problemas usando a sua própria cabeça e ficam lá e chega uma hora que elas não encontram saídas, e algumas pessoas decidem se matar porque não suportam o fato de estarem presas nos seus próprios pensamentos. E Satanás sabe muito bem como trabalhar no campo da mente, no campo dos pensamentos, porque dentro da tenda, dentro do quarto, é a hora que os tristes, os depressivos, decidem as atrocidades a respeito de si mesmo e as atrocidades a respeito da sua família. É dentro da caixinha, é dentro do pensamento, é dentro da tenda. Para o teu irmão assim, tome cuidado com aquilo que você pensa dentro da sua tenda. As piores decisões que eu tomei na minha vida, as decisões que não tinham nada a ver com Deus, foram coisas que eu imaginei da minha própria cabeça, e eu embarquei naquilo, e eu dei prosseguimento. E depois, como estavam longe da vontade de Deus, foi ruim. Então toma cuidado quando você estiver depressivo. Toma cuidado quando você estiver entristecido com algum fato. Toma cuidado quando alguém te ofendeu e você está chateado. Toma cuidado com o que você pensa. Abraão estava cercado de ideias. Não somente Abraão, mas Sarai também. Abraão estava com os pensamentos, não, eu acho que eu já estou velho, já estou quase dobrando o cabo da boa esperança, agora é o seguinte, eu vou deixar, ele era muito rico, assim, agora que tudo isso aqui que eu angariei, tudo isso que Deus me deu, para quem vai ficar? Quer saber? Então esse empregado, esse cara amarado, eu vou dar para ele, fazer o quê? Ele já estava dentro dos pensamentos dele, mas Deus chama ele para fora da tenda. E essa noite o Senhor está falando assim, sai da tua tenda, sai da tua tenda, sai da tua tenda, para de pensar como você sempre pensou. Se você quer receber a promessa de Deus, primeiro lugar, sai da tua tenda. Na verdade, segundo lugar, né? Sai da tua tenda, sai do teu pensamento, sai para fora. Porque o que eu tenho para você, fala para o teu irmão assim, o que Deus tem para você, não cabe dentro da tua cabeça. Você entende isso? O que Deus tem para você não cabe dentro da tua cabeça. Por isso que não é dentro da cabeça que você vai achar o que Deus tem para você. Dentro da tua cabeça não cabe nada. Dentro da tua cabeça cabe coisas limitadas. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas pequenas. Não é pequenas? Que tipo de coisa que é? Coisa grande, porque Deus é poderoso para fazer coisas maiores daquilo que pensamos, do que daquilo que imaginamos, porque com Deus a coisa é grande. Então tem que fazer o quê? Sai da tenda, fala para o teu irmão assim, sai da tenda. E aí ele saiu da tenda, o que Deus falou para ele? Próxima coisa. Olha para cima. Fala para o teu irmão assim, para de olhar as coisas daqui da terra, querido. Como é lamentável quando você vê que uma pessoa tem tudo para ser um tremendo líder, uma tremenda líder, um tremendo obreiro, mas não consegue olhar para o céu. Não consegue abrir mão de mixaria,
Não consegue. Porque são pessoas terráqueas, terrestres. A terra, ela tem um imã para essas pessoas. A pessoa fica assim, ó. É uma luta, porque elas ficam assim, ela dá uma esforçada, depois de novo. A terra fica puxando a pessoa para baixo. A pessoa fica só olhando para as coisas da terra. Fala para o teu irmão assim, Deus tem promessa que não cabe na sua cabeça. E para você recebê-la, você precisa olhar para o céu. Fala assim para o seu irmão, toda vez que você perceber que você está olhando muito para baixo, Eu vi os irmãos aqui, irmãos, eu vi uns irmãos que começaram a visitar pessoas aí, começaram a ir fazer visita, aí os parentes, a esposa, o marido, o tio, mãe, você fala assim, você é louco, fica entrando num lugar perigoso, não vai não faz isso não. Deveriam falar assim, glória a Deus, glória a Deus, glória. Mas não, começaram a... Porque, irmãos, algumas pessoas te puxam para baixo mesmo. Elas são olhando... Fala para o assim, pessoas que olham para baixo, elas têm um poder de convencê-lo de olhar para baixo também. Por isso que é muito importante que você ande com pessoas que olham para cima. Fala para o teu irmão assim, você quer ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida? Então para de olhar para baixo. Para de olhar para baixo. O Senhor está dizendo isso para você. E aí Abraão olha para cima, era a noite. Era aquelas noites que o cara estava, cabeça mil. Primeiro sai da tua tenda, para de pensar igual, para de pensar com o teu pensamento, para de pensar com as suas impossibilidades e sai. E olha para o céu, olhou para o céu. O que ele viu? As estrelas. Aí Deus ele falou assim para mim, então agora você conta essas estrelas. E aí ele começou assim, 1, 2, 3, 4, 5, mas essa aqui eu acho que eu não sei, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, essa aqui, será que eu contei? Aí eu vou pegar um outro esquema, vou no Cruzeiro do Sul. 1, 2, 3, 4, aí temos em volta 5, mas essa do meio aqui, será que eu contei? Aí ele chega para Deus e fala assim, Deus, não dá para contar. Aí Deus fala assim, então, essa é a descendência que eu tenho para você. É essa descendência que eu tenho para você, como as estrelas do céu, como a areia do mar. É isso que eu tenho para você. Para de pensar pequeno. Olha para o teu trabalho, olha para o teu negócio, olha para a tua família, olha para o teu ministério e diz assim, isso é pouco. Que Deus tem muito, 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 porque Deus é grande. Fala para o teu irmão assim, um Deus grande não dá coisas pequenas, não planeja coisas pequenas, Deus tem coisas grandes para você. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Você concorda com o que eu estou falando? Porque se você não concordar é complicado, viu, irmão? Porque você tem que saber que Deus tem coisas grandes para você, mas então você mesmo. Qual a diferença de você e de Abraão? Ele tinha 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé, mesma quantidade de neurônios, na média de todo mundo. Só que ele tinha uma coisa, irmãos, ele tinha uma coisa chamada fé. Por isso que ele é chamado o pai da fé. E sem fé, irmãos, as promessas não se... Irmãos, deixa eu falar, você tem uma promessa? Quem tem uma promessa aqui? Então levanta a cabeça hoje. Tira o entulho, saia do lixo e olha para cima, irmão. Fala para o teu irmão assim, estrelas do céu. Esse é o tamanho da promessa. Irmãos, você tem uma promessa... Só que assim, Deus ele quer te dar mais do que você está pensando. Quem lembra da história de José aqui? José, Deus deu um sonho, para ele. É bom você, assim, sonho, é bom você diferenciar de sonho de imaginação, simplesmente. Sonho é uma visão que Deus nos dá, um sonho verdadeiro, não aquele que a gente tem de madrugada,
Mas o sonho é o projeto. Toda vez que você ouve falar sobre sonho nas coisas espirituais, são projetos de Deus. Amém? Fala para o termo assim, sonhos são projetos de Deus para a sua vida. E José, ele teve um sonho. Foi duas coisas, foi um sonho e uma revelação. Um sonho mesmo e revelação. E ele viu vários feixes de trigo, 12 na verdade, se curvando diante de um. E mais 2 se curvando diante de um dele. Ele tinha o feixe de trigo dele, e os outros 12 tinham feixe de trigo, e todos se curvavam diante do dele. Pergunta que eu faço para vocês. Quando Deus deu o sonho para Jacó, Deus mostrou aquilo que aconteceria para Jacó, por exemplo, que ele seria o governante do mundo? Ele sonhou com isso? Ele nunca sonhou com isso. Ele sonhou com feixe de trigo, querido. Ele sonhou com um graveto, ele sonhou com madeira. Você sabe que Deus, Ele treina você com as coisas que você sabe fazer. Deus, Ele treina os seus sonhos através das coisas que você está fazendo. Quando Deus começou os sonhos de José, aliás, foi esse sonho que mantinha ele de pé. Que toda vez que ele se lascava, na verdade ele só se lascava, querido, só se lascava. Tudo dava errado, fala para o irmão assim, tudo dava errado para o coitado do José. Mas toda vez que dava errado as coisas para o coitado do José, ele lembrava do sonho, que ia ter um dia que ele ia ser honrado. Mas ele não imaginava o quanto. Só que no sonho dele tinha o quê? Aquilo que ele sabia fazer, presta atenção. Aquilo que você está fazendo hoje é aquilo que Deus vai usar para te honrar lá na frente. Você não entendeu, né? Você entendeu, acho que não entendeu. O que José sabia fazer? Ele sabia mexer com trigo. Então é no teu campo da tua experiência que Deus vai te dar as promessas daquilo que vai acontecer. Só que o que vai acontecer lá na frente é muito, 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 muito maior do que aquilo que Ele está te mostrando agora. Você tem uma promessa, então saiba que Deus vai te dar muito mais do que você acha que Ele tem. Você não imagina o que Deus tem para você, querido. E isso que você tem de promessa, eu quero uma célula grande. Irmãos, Deus Ele quer te dar muito mais. Eu quero um trabalho, Deus quer te dar muito mais, Ele quer te fazer muito. Irmãos, o que vai acontecer, irmãos, aqui na terra com você, e aquilo que vai acontecer depois que Jesus voltar, você não faz ideia. Nem você, nem eu, nem ninguém. Nós não conseguimos com a nossa cachola imaginar. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Bom, queridos, ele recebe essa primeira visita, Deus fala para ele que ele vai receber, e ele vai lá, no rebanho dele, pega um sacrifício, fala para o teu irmão assim, diante de toda a promessa, você tem que entregar uma oferta. Ele pega o sacrifício, ele vai e pega um boi, e entrega. O sacrifício quer dizer o sangue derramado de um inocente, porque a promessa só é cumprida mediante a morte vicária, a morte propiciatória. Ele entrega, ele se reparte não só um boi, mas outros animais, ele corta, deixa lá, e deixa em cima de uma pedra. E aí, presta atenção. De repente, aquelas coisas que ele deixou em cima da pedra começam a ter cheiro. E aí, algumas aves de rapina começam a se aproximar e começam a tentar bulinar em cima daquele sacrifício. Significa o quê? Significa que toda vez que você entrega uma oferta para o Senhor, que você entrega alguma coisa que é valiosa para você, o seu tempo, a sua adoração, a sua lágrima, o seu dinheiro, qualquer coisa que você entrega para Deus, as aves de rapina começaram a
voar e começaram a tentar roubar. Porque, fala para o teu irmão assim, toda oferta, toda dedicação, toda renúncia atrai também demônios. Fala assim, que isso? Então não vou dar não. Eu estou avisando, como teu pastor, eu estou avisando. Baseado na palavra. Atrai. E qual a atitude que Abraão tomou? Abraão pegou um pedaço de pau, fala para o teu irmão assim, pedaço de pau. E começou a espantar aquelas aves de rapina. Fala para o teu irmão assim, aprenda a proteger a tua oferta. Ele deu oferta, ele fez aquilo tudo, colocou em cima da pedra e começou as aves de rapina rondando, voando. E ele pega um pedaço de pau e começa a espantar, até que veio um fogo do céu e entrou no meio. E interessante que ele repartiu tudo pela metade, colocou metade, uma metade da frente para outra, e de repente veio um fogo no meio daquilo lá e consumiu aquilo, mostrando que Deus tinha aceitado a sua oferta. Fala para o teu irmão assim, Abraão entregou uma oferta e Satanás tentou humilhar. Agora, fique em paz aqui, agora eu vou falar com outra pessoa agora, vou falar com Satanás. Você está proibido de humilhar os crentes dessa igreja, ou de qualquer outra, mas dessa especificamente. Toda oferta, toda dedicação que eles entregarem, eu agora, em nome de Jesus, estou espantando, estou tirando você, ave de rapina, você está derrotado em nome de Jesus. A oferta vai ser aceita e o fogo vai entrar pela oferta e nós receberemos aquilo que o Senhor nos prometeu, em nome de Jesus. Aliás, a oferta, pode aplaudir o Senhor. Bom, irmãos, Deus aceitou a oferta, e aí Abraão recebeu imediatamente a promessa. Vamos lá, queridos. Abraão recebeu imediatamente a promessa? Uma coisa que você tem que saber separar, queridos, o sonho do delírio. O sonho do delírio. O que é sonho, o que é delírio? Sonho é aquilo que Deus te prometeu e você sabe que é Deus. Mas quando Ele te prometeu, Ele também te mostrou os primeiros passos, ou os passos que antecedem a conquista dessa promessa. Pessoas que querem coisas, queridos, sem trabalhar, são desonestos. Querer ficar rico, irmãos, sem trabalhar, é desonestidade. É ser ladrão de banco, é ser ladrão, é ser assaltante. Então, o Senhor que te deu a promessa, por exemplo, quantos tem solteiros aqui? Quantos solteiros tem aqui? Quantos aqui tem uma promessa de receber uma esposa ou um marido abençoado? Levanta a mão. Então, o que você tem que fazer? Ficar só esperando? Não, né, querido? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que buscar, tem que se curar. Então tem todo um processo. Tem pessoa que gosta de queimar, pessoas que queimam etapas, pessoas que querem o bônus sem ter o ônus, são pessoas desonestas. Você gosta de beijar muito, querido? Então case-se. Você gosta de ter relacionamentos bons? Então se case. Você quer ter dinheiro no bolso? Então trabalhe. Você quer ser ungido? Então ore. Então jejue. Você quer ser uma pessoa sábia? Então leia. Porque Abraão recebeu a promessa. E aí, irmãos, do recebimento da promessa até o cumprimento da promessa, ele teve que viver uma vida de renúncia, de uma vida de Senhor, de confiança. Senhor, mas eu sou velho. Não, confia, você me prometeu, e ele tinha que estar diante dele.
E aí, meu irmão, vem a prova do tempo. Fala para o teu irmão assim, tem pessoa que se enrola no relacionamento com a mãe e com o pai. Se enrola no relacionamento em casa. E não tem obrigação de nada. Se você se enrola com relacionamento dentro de casa, tudo tranquilo, como que você quer uma esposa, um marido? Senhor, me dê uma grande multidão. Rapaz, você não administra mais nem os seus 4 que você tem. Nem você mesmo. Como que você quer uma grande multidão? Então aprenda a ser fiel no pouco. Eu quero ser um grande não sei o que lá. Amém, irmão, você vai ser um grande não sei o que lá. Aquilo que Deus está te mostrando, a promessa de Deus vai se cumprir e vai mesmo. Só que saiba, querido, que tem um processo para chegar lá. Tem um processo e esse processo passa pela prova do tempo. E aonde que as pessoas desistem das promessas porque elas não sabem suportar o tempo? É um problema de caráter. Nossa sociedade não aprendeu. E os seus pais provavelmente não te ensinaram a ser uma pessoa longânima, uma pessoa que planeja, que vai guardando, que vai fazendo, que vai arrumando, até que a realidade aconteça. Até que aquilo que foi sonhado aconteça. Vocês acham que um cirurgião cardíaco é uma pessoa especial? Quem acha que um cirurgião cardíaco é uma pessoa especial? Uma pessoa que tira o coração do outro e põe outro. Quantos acham que é uma coisa especial? Eu não consigo imaginar. Como é assim? Como assim? Então o moço lá, ele fala assim, quer saber? Eu tenho uma promessa de Deus, você é um cirurgião cardíaco. Aí no outro dia aparece uma pessoa para operar o coração, você aparece lá para operar o seu coração. O que você acha? Você acha legal você se submeter a um camarada desse? Então como você pensa, querido, que essa promessa enorme, essa multidão que Deus te prometeu, essa rede maravilhosa, essa igreja maravilhosa, esse trabalho maravilhoso, isso grande, como que você acha que isso vai acontecer? Vai acontecer, irmãos, mediante a tua perseverança. E a prova do tempo. Tem época na vida da gente que parece que as coisas não estão acontecendo nada. Parece que está uma paradeira, parece que você está no meio do mar e não tem vento. Você está num barco à vela e não tem vento. Quantos já se sentiram assim? Senhor, faz alguma coisa. E aí no meio do caminho, queridos, olha, presta atenção, equipe minha. No meio do caminho vem a esposa dele, a Sarai. E ela tem uma ideia. Ela fala assim, tive uma ideia. Presta atenção. O que eu já vi, irmãos, de pessoa cheia de fé, sendo derrubada por gente incrédula. E as pessoas incrédulas, elas têm uma ideia muito legal. Elas sempre têm uma ideia. Por que você não faz assim? Descansa mais um pouco. Por que você não faz assim? Investe agora na tua família. Ô rapaz, você esqueceu que você quase perdeu tua família? Ô irmã tola, você não sabia, você esqueceu agora que quase o teu marido foi embora de casa, sua cabeçuda. Você esqueceu que se não fosse Deus na sua vida, você não teria nem nada nem família. As pessoas dizem assim, agora eu vou cuidar da minha família. O que elas estão dizendo? Eu vou abandonar, eu vou parar, puxar meu freio de mão para cuidar das minhas coisas. Querido, presta atenção. Ela veio e deu uma ideia para ele. O que eu tenho visto de pessoas incrédulas que têm alianças
de casamento, de sociedade com incrédulos, homens de fé, pessoas, mulheres de fé, mas tem aliança com gente incrédula, e a pessoa incrédula puxa para baixo, e ela veio com uma ideia. Então, eu acho que Deus não vai cumprir isso que Ele falou, mas eu tenho uma forma de ajudar Deus. Qual é? Agar, vem aqui, chamou a empregada dela, e falou assim: olha, Abraão, deita com essa mulher. Fala assim, irmãs casadas, fala assim, hã? Olha, o pessoal, os nóia costuma dizer, né? Tá no inferno, abraça o capeta, né? Ele falou assim, Sara, vem aqui. Ó, Abraão, pega ela. E faz um filho nela. Como ela é minha empregada, então o filho vai ser meu. Até aí, irmãos, é uma ideia de uma tola. Uma pessoa tola, sem fé e tal. E os tolos, eles sempre têm muitas ideias. O problema não foi isso. O problema foi que o cabeçudo, o bobão, tá bom. O que eu tenho visto, gente? Líderes de fachada, que quem manda é o incrédulo. Líderes de fachada, que quem manda é o incrédulo. Líderes de fachada, que quem manda é o incrédulo. O Senhor te chamou para você, que é homem e mulher cheio de fé, você comandar a tua vida espiritual. Não deixe as pessoas sem fé, sem visão espiritual comandar a tua vida. Esse menino que nasceu, Ismael, irmão, você não faz ideia. É a ideia da cabeça do ser humano. Não é promessa. Fala para o teu irmão assim, não confunda promessa com ideias da tua cabeça. Promessas de Deus causam tranquilidade, causam bênção, são coisas abençoadas. Ideias da nossa cabeça são ideias que causam confusão, trazem angústia, trazem dor, trazem coisas terríveis e resultados horríveis. Ismael, irmão, foi e é. Porque os descendentes desse cara é um povo que combate até hoje os descendentes de Jacó. Até hoje. Os filhos de Ismael, os ismaelitas, os descendentes até hoje causam confusão. E tem a bênção, porque são filhos de Abraão também. Por isso que eles são ricos. O cara está no meio do deserto lá, um monte de areia, o cara bate, fura o negócio, petróleo. São filhos de Abraão, foi feita uma promessa para Abraão. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Nas gerações, viu? Se Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir para você. Mas se Ele tem uma promessa para você e para as suas gerações, Ele vai cumprir em você e nas suas gerações e nas gerações das suas gerações. Essa bênção é para vós e vossos filhos. Misericórdia para essa ideia, né? Fala para o teu irmão assim, para você receber a promessa, diferencie aquilo que é da tua cabeça e aquilo que é promessa de Deus. Muitas vezes nós saímos da promessa, né? Deus muda agora o nome de Abraão. Deus reaparece agora um certo dia. Fala para o teu irmão assim, dia. Quando que o Abraão recebeu a promessa? Era uma noite. E agora, num certo dia, de novo, ele sai para fora da tenda. Só que agora era um sol do meio-dia. Era um sol de rachar o coco. Ele sai e começa a olhar para as coisas. Ele está olhando para o chão. Porque num dia é difícil olhar para o céu. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, queridos, está tão claro, está tão abençoado, está tão tranquilo a sua vida, que você volta a olhar para o chão, porque olhar para o céu exige muito. Talvez queime sua vista. Mas ele está olhando lá, de repente ele vê varões chegando, se aproximando, e ele na hora reconhece 3 varões, ele reconhece que são a presença
representam a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que são 3 varões, mas ela diz que, e ele falou. Ele falou. E eles chegam, e você vai ver isso no capítulo 18, eu não vou ler inteiro. Eles chegam para Abraão e falam assim, olha Abraão, chegou o tempo, daqui a 1 ano você vai... Primeiro, queridos, presta atenção. Primeiro, quando esses chegam e Abraão reconhece que são enviados de Deus, ou é o próprio Deus, a Bíblia chama isso, os teólogos chamam isso de teofania, ou aparições, uma aparição física, uma representação de Deus. A Bíblia não fala que são anjos, mesmo porque Abraão se ajoelhou diante dele e eles não falaram nada. Se fossem anjos, os anjos diriam, não se ajoelha diante de nós. Não se deve se prostrar, o ser humano não pode se prostrar diante de ser nenhum. Diante de seres humanos e diante de ninguém o ser humano pode se prostrar. A não ser diante de Deus. Amém? Nem anjo. Aí se um anjo aparecer, não se ajoelha. Uma vez um camarada se ajoelhou diante de um anjo, o anjo falou... Não faça isso, Pedro. Bom, ele se ajoelha e o anjo fala assim, e ele fala assim, Senhor, antes de qualquer coisa, ele fala assim, peraí, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar água para vocês, eu vou trazer água para vocês lavarem os pés, e eu vou fazer comida, e ele ficou olhando assim e falou, tá bom. Fala para o teu irmão assim, seja um bom anfitrião para os enviados de Deus. Seja um anfitrião para o Pai. De uma forma muito carinhosa. Ele falou assim, peraí, eu vou lá. E ele foi lá e pegou. A Bíblia diz que ele pegou o melhor. Ele pegou uma carne, um animal para eles comerem. E era um animal tenro, de carne macia. Era o melhor que ele tinha. A Bíblia, em algumas traduções assim, ele foi lá e pegou o melhor do seu rebanho. Fala para o teu irmão assim, o melhor do seu rebanho. Irmãos, vocês me perdoem que eu vou falar agora, já me perdoem. Não vou pedir perdão por Deus, porque tudo que Ele fala é certo, mas eu quero que vocês não fiquem chateados comigo, não. Mas o que eu tenho visto ao longo da minha vida, muitos, na hora de entregar as coisas para Deus, infelizmente, que não entregam o melhor. Entregam aquilo que sobrou. Entregam a pior nota, fala assim, pior, não a melhor. Entregam a pior nota, entregam o pior da nota, o pior do tempo. O tempo que me sobrar, então, se me sobrar, então eu faço. Tem uma coisa para Deus, então é o seguinte, eu vou ver aqui comigo, se sobra tempo. Entregam o pior da atenção, por exemplo, eu estou aqui, está sendo falada a palavra, e você está entregando quanto da tua audição, da tua atenção? Eu acho incrível. Nós somos na convenção e tem aqueles grandes homens de Deus, como o Bishop Uriel, e ele falando lá, um homem que multiplica, tremendo, e eu anotava cada palavra, cada respiração, eu estava lá pertinho, eu ficava ligado em tudo que aquele homem falava, e é incrível como algumas pessoas passam diante de pregações poderosas, diante de palavras revolucionárias, como se não fosse nada, porque não tem isso no coração de entregar o melhor. Fala assim para o teu irmão, assim, por favor, aprenda a sempre entregar o melhor. Mas pastor, eu não tenho dinheiro. Então, querido, o que você tem então? Eu não tenho dinheiro. Então, você tem um glória a Deus? Você tem um glória? Quem tem um glória a Deus aí?
Então, esse aí é o melhor glória a Deus que você podia dar? Pastor, eu não tenho dinheiro, eu só tenho um glória a Deus, então entrega o melhor glória a Deus. Pastor, eu não tenho glória a Deus, então eu tenho um aleluia, então entrega o melhor aleluia. Pastor, eu só tenho lágrimas, então entrega as suas lágrimas, o melhor das suas lágrimas, mas entrega o melhor, por favor. Como você se aproxima de Deus e não entrega o melhor? Vai lá e pega o melhor, entrega para Deus, o melhor glória a Deus, o melhor aleluia, a melhor atenção, o melhor do seu tempo, da sua juventude. Não espere ficar velho para querer entregar o melhor, porque depois de velho não dá para entregar o melhor, porque velho já só está o pó da carcaça. Você pode entregar o melhor de outras coisas, mas, por exemplo, sair correndo, fazer as coisas com aquele ânimo, não dá mais, porque não responde mais. Eu me lembro que meu pai, saudoso pai, um dia a gente estava construindo, ele estava construindo uma parte de cima da casa que nós morávamos, e ele voltou chorando. Um dia ele desceu chorando, com a marreta na mão assim. Eu tenho um monte de ideia. Ele falou bem assim para mim, eu tenho um monte de ideia, mas esse corpo não responde mais. A atenção que você está dando para mim é o melhor que você tem? É o melhor que você tem? Esse glória a Deus aí é o melhor? Você acha que precisaria no culto um pastor ficar, vamos lá, e fala glória a Deus, e fala aleluia, e dê a oferta, e dê o melhor, não dê só que... Fala para o teu irmão assim, aprenda a dar o melhor, para que as suas promessas sejam cumpridas. Abraão era pai da fé, não é porque ele era um cara todo especial, intelectual, não. Ele não era intelectual, ele era um homem de fé porque ele entregava o melhor. Ele não entregava o resto do tempo, ele entregava o resto do dinheiro, ele pegava o melhor, o melhor, o melhor. Então se você tem alguma coisa, dê agora para Deus aí, glória a Deus, aleluia, a lágrima, a atenção, faz alguma coisa boa aí. Eu estou dando o meu melhor agora, eu sei disso, eu tenho convicção que eu estou fazendo o melhor agora. Essa convicção que me move, essa convicção que me faz permanecer na visão, sem titubear, porque eu tenho um compromisso de entregar o melhor. Eu gostaria que você também fosse assim. E eu creio que você é assim. Eu vejo você assim. Um povo que entrega o melhor. Aquela mulher que foi levar uma oferta, ela deu uma moedinha só. E aí as pessoas... Aí foi um outro camarada, levou um saco de dinheiro e pôs lá. Jesus estava observando. E Jesus falou assim para os discípulos, quem é aquele que entregou a melhor oferta? Aí as pessoas responderam, lógico que foi o cara que entregou um saco de dinheiro. Ele falou, não senhor, a mulher entregou o melhor, porque ela entregou tudo o que ela tinha. Pergunta para o teu irmão, se você tem entregue o melhor. Não precisa responder para ele não. Eu quero que você saia com essa pulga atrás da orelha. Você que, lógico, que quer receber a promessa, né? Porque essa atitude, algumas atitudes que nós tomamos na nossa vida, irmãos, elas mostram que a gente não vai receber a promessa. Algumas atitudes demonstram que, pelo menos naquele momento, você não vai receber, enquanto você não mudar de atitude. Para você receber o melhor, você tem que entregar o melhor. Não pode ter dois melhores na sua mão. O que nós aprendemos? Engraçado que eles falaram em outra linguagem, mas é entregar a glória, a nossa glória, e receber a glória de Deus. Para Deus derramar a sua glória, você tem que entregar a sua glória. Qual é a sua glória? A sua intelectualidade, a sua ideia, a sua filosofia, o seu pensamento, sua opinião,
sua juventude, tudo. Isso é se render a Deus. Isso é se render a Deus. A pregação do Evangelho é uma pregação muito radical, queridos. Entregar o melhor. Alguns obreiros falam assim, pastor, eu não estou tendo sucesso no campo que eu estou trabalhando. Está acontecendo, eu não estou alcançando. A minha pergunta, você está fazendo o melhor? A pessoa muitas vezes fala que sim. Você pode enganar, irmãos, qualquer um, mas você não engana você mesmo. Até você mesmo você pode enganar, mas a Deus você não engana. Então, quando eu vejo você dormindo numa pregação, quando eu vejo você não indo numa reunião, quando eu vejo você não indo numa convenção, que de longe, a programação mais importante dessa igreja. Então, queridos, desculpa. Você não sabe o que é entregar o melhor. Pastor, mas se eu fosse, ia acontecer um negócio, né? Eu ia ficar pior, porque eu estava doente. Então, irmãos, tem um monte de gente lá doente, que chegaram lá doente e estão curados. Teve gente que estava com filho internado e foi lá. E Deus deu a solução, deu a resposta. Deus exige alguma coisa? Não, queridos. Deus não exige nada. Ele se abre. Ele se abre. Abraão chegou para ele e falou assim, olha, eu vou trazer o melhor, eu vou trazer uma comida para vocês. E chegou para Sara e falou assim, amor, faz um bolo, faz bolos. Pega da flor da farinha, o melhor da farinha, a farinha mais legal. E ela fez bolos, entregou. E eles comeram, eles comeram. Aceitaram. Quantos aqui querem mudar o estilo de vida aqui? Começa a fazer o melhor com o teu chefe, querido. Começa a fazer o melhor na tua empresa. Começa a fazer o melhor no trânsito. Começa a fazer o melhor com a tua esposa, com tua mãe, com teu pai, com teu marido. Começa a fazer o melhor. Hoje eu acordei e a pastora Carmen me trouxe, eu não pedi para ela nada. Ela me trouxe uma bandeja. Me trouxe um pedaço de pizza. E um cafezinho feito na hora. Eu olhei para ela e dei um sorriso. Estava estudando essa palavra, eu falei assim, a tua serva deu o melhor. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor realize os sonhos do coração dela. Dela. Realize os sonhos que tem a ver com o Senhor. Recebeu uma bênção, sem você saber. Fala para o teu irmão assim, para você receber a promessa, entregue o seu melhor. Aliás, nós vamos encerrar essa pregação. Vou encerrar dessa forma. Nós vamos orar. E você vai separar o melhor